Olá! Vamos fazer então mais um vídeo? Vamos continuar então na sequência, como eu tinha falado, que é a sequência sobre o batismo. E hoje será sobre batismo por imersão e batismo por aspersão. Qual é o correto? Imersão ou aspersão? Aqueles que foram batizados por imersão, que é o mergulhar na água, e aqueles que foram batizados por aspersão, que é aquele de colocar a água na cabeça. Qual batismo que está correto? Os dois estão corretos? Vamos olhar isso então. Biblicamente, à luz das Escrituras, nós vamos falar sobre batismo por imersão e batismo por aspersão. Veja bem, imergir quer dizer mergulhar na água. Aspergir é aquele de colocar a água na cabeça. Aspergir também pode ser borrifar, né? Espalhar um líquido. Esse é o batismo por aspersão. E o batismo por imersão é aquele que todos já conhecem, que é mergulhar na água. Muitas religiões usam esse batismo, mas há muita controvérsia entre eles, onde que aqueles que batizam por imersão falam que o batismo correto é o batismo por imersão. Já outros usam o batismo por aspersão e são muito criticados, porque aqueles que batizam por imersão falam que o batismo por aspersão não é correto. Mas vamos ver biblicamente se tem base bíblica. Primeiro, imergir, o batismo por imersão, nós não vamos encontrar na Bíblia. Nós não vamos encontrar base bíblica nenhuma para o batismo por imersão, por incrível que pareça. Pois bem, o texto que eles mais usam, aqueles que usam o batismo por imersão, se encontra lá, olha bem, Atos capítulo 3, versículo 16, que é o batismo de Jesus. Vamos ver então o que fala lá em Mateus capítulo 3, versículo 16. Diz assim o texto: batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Esse é o batismo de Jesus, que João Batista batizou Jesus. Mas o texto aqui só fala que batizado Jesus saiu logo da água. Aqui não fala que João Batista pegou Jesus e mergulhou, como muitas pessoas aí hoje fazem. Leva a pessoa em um rio e pega na cabeça da pessoa e mergulha ele. Mas o texto aqui não está falando que João Batista mergulhou Jesus. Fala que eles foram até o rio e lá foram batizar. Jesus foi batizado. Então, quem pode discordar que João Batista pegou a água e jogou sobre a cabeça de Jesus, né, e batizou Jesus? Então, nós não podemos ir contra este argumento. O outro texto é em Atos capítulo 8, que é o batismo do eunuco, onde Filipe batizou o eunuco. Você lembra dessa história, não é? Atos capítulo de número 8, versículo de número 36 a 39. Diz assim, ó, o texto: seguindo eles caminhando fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito que se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Está vendo? Mais um texto também em que não fala a maneira que foi batizado. Certo? Então, se você for ver o ato de imergir, de mergulhar a pessoa, nós não temos base bíblica afirmando.
No entanto, o batismo por imersão não quer dizer que ele não seja correto. O batismo por imersão é correto por quê? Porque João Batista falou assim, olha, eu vos batizo com água. Então, todo batismo que é feito com água é correto. Então, o de imersão é correto porque usou a água. O de aspersão é correto também porque usou a água. Abra comigo em Êxodo, versículo 24, capítulo 24, versículo 8. Olha bem o que está escrito lá em Êxodo 24, capítulo 24, versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas as palavras. Está aqui um batismo de sangue, aquele batismo que eu falei outro dia com vocês aqui no vídeo, tá certo? Então, aqui tem um batismo de sangue, aspergiu sangue. O outro texto está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Ezequiel 36, versículo de número 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Batismo, batismo por aspersão. Então está aqui mais um texto bíblico nos dando base para o batismo por aspersão. Então o batismo por aspersão não está errado. Outro texto se encontra lá em Hebreus. Lá em Hebreus também tem mais um texto. Hebreus 9, versículo de número 19. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Está vendo? Mais um texto de aspersão. 1 de Pedro 1 e 2. 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 2. Pedro tem 3, tá bom? Esse é o primeiro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós sejam multiplicadas. Então, tem outros textos também. Vou deixar isso aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, o batismo por aspersão não está errado. Você quer ver mais um texto fortíssimo sobre aspersão? Que os apóstolos usaram o batismo por aspersão? Atos capítulo 2, versículo de número 41, diz assim, ó. Sobre aquele discurso de Pedro. Pedro teve o discurso e depois 3.000 pessoas se converteram. E na sequência diz que eles foram batizados. Olha bem, Atos 2, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aí você fala assim, mas esse texto também não está falando que é aspersão. O texto não está falando, mas preste bem atenção. Você que foi batizado por imersão, você lembra como que foi seu batismo? Quanto tempo gastou para fazer o seu batismo? Quantas pessoas foram batizadas naquele dia? Não foram 3.000, foram. E lembra bem que o culto seu, tenho certeza que gastou umas 3 horas para batizar cerca de 20 pessoas, por exemplo. Aqui foram 3.000 pessoas batizadas em um só dia. Como que Pedro conseguiu batizar 3.000 pessoas? Mergulhando um por um rio. 2, 3.000. Está muito longe, não está? Então, aqui, pelo texto, você olhando para o texto, dá a parecer que foi um batismo. Olha lá se não foi por
esborrifar, né? Borrifar água, espingar água. Então, que rio iria suportar 3.000 pessoas e Pedro batizando ali todo mundo? Então, pessoal, outra coisa também. Você hoje, qual rio que te dá segurança para você ser batizado? Qual rio hoje que não está poluído? Né? Outra coisa, quantas pessoas a gente vê que já foram acidentadas em rios que foram ser batizados? Já vimos histórias aí de pastores que se afogaram, de membros que se afogaram em rios, de pessoas que depois de ser batizado em rios, o corpo foi tudo empolado. Aí as pessoas da imersão, os imersionistas, o que eles fazem? Aí eles deixaram o rio e agora instalaram uma banheira, uma piscina, sei lá, no fundo da igreja e lá estão batizando. Né? Quer dizer, qual a diferença tem de pegar a água e jogar na cabeça e mergulhar naquela piscina? Nenhuma diferença. Então, qual o batismo correto? Aspersão ou imersão? Os dois. Por quê? Porque está usando água. Então, o batismo tem que ter água. No batismo não pode ser outra coisa. O batismo tem que ser água. Então, não brigue com quem foi batizado por imersão. Não brigue com quem foi batizado por aspersão. Né? Aceite, porque o que Filipe respondeu para o eunuco foi: se você crer do seu coração. O eunuco não está, o Filipe não está falando, você tem que ser batizado por imersão, você tem que descer nas águas. Primeiro que o texto não fala nas águas, o texto fala com água. Então o batismo tem que ter água. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Desculpe que foram 12 minutos já, né? Ele fica um pouquinho longo. Mas para quê? Porque esse assunto ele é um pouquinho meio delicado de falar. Então, um abraço para você. Espero que tenha gostado. Tá bom? Dê o seu joinha aí e também se inscreva no nosso canal e compartilhe para que outras pessoas possam também chegar ao conhecimento dessa palavra, tá bom? Um abraço e até a próxima.